Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, porque no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, né, sobre exatamente isso que vocês leram no título, tá? Esse jogo de sobrevivência é praticamente um dos mais superestimados dos últimos anos e que vem evoluindo de forma absurda, é sério mesmo, galera. Se você ainda não conhece, hoje eu quero compartilhar aqui com você informações muito relevantes sobre Dead Matter, um jogo de mundo aberto de sobrevivência ali com níveis altíssimos de craft e trabalho em equipe, além, é claro, né, de um suposto multiplayer que pode também ser muito promissor. Digamos que isso aqui é muito semelhante com a ideia de The Day Before e até DayZ, tá? Só que eu acho que a liberdade que a gente tem dentro desse jogo aqui é muito mais densa do que qualquer outro jogo que eu já vi, pelo menos até agora, e pelo menos, né, o que eles estão passando e falando nas promessas de pré-desenvolvimento. Desenvolvido por uma empresa independente, Dead Matter está sendo produzido pela Quantum Integrity Software e é considerado um roguelite de sobrevivência pós-apocalíptica ambientado em um futuro próximo. A equipe do jogo escolheu a dedo elementos incríveis e ultra realistas de sobrevivência, né, para o jogador se aventurar nesse mundo aberto com toques totalmente originais, onde sinceramente eu acho que até agora só o Dead Matter vai proporcionar. E se você tá achando que eu tô exagerando, fica no vídeo aí que a conversa ainda não acabou. Apesar de não ter muitos vídeos de gameplays e trailers anunciados, a equipe deixou esclarecido que o jogo está seguindo um grau de evolução impressionante com constante trabalho duro na produção do jogo. O diferencial dessa desenvolvedora, entre muitas, é que para começar eles estão fazendo o jogo com muito amor, né galera, e muita dedicação para oferecer uma experiência totalmente original para os jogadores. Por exemplo, ó, no mundo aberto do jogo você vai poder se deparar com zumbis e outros jogadores, tá? E nesse mundo aberto tem muita construção, tem casa abandonada, tem hortas destruídas, enfim, qualquer edifício que você vê no jogo vai poder ser usado como esconderijo. Não é, por exemplo, igual State of Decay, né, que só lugares específicos ali que você pode formar base. Aqui toda a construção pode ser usada como base, mas o que você precisa fazer é tomar o controle total dela, né, e ficar um tempo mais que o normal dentro da casa. Foi dito que o sistema de craft do jogo é incrivelmente interessante, galera, sério, tá? Onde o jogador pode criar itens de sobrevivência, mas com um aspecto muito mais denso que o normal. Desde armas brancas, armas de fogo, até mesmo certos móveis e coberturas de sobrevivência, e tudo isso pode ser customizado de alguma maneira. Tem muita cena de gameplay que vocês estão vendo aí, galera, que é do projeto inicial, tá? E de desenvolvimento ainda ocorrendo. O jogo tem melhorado muito desde o seu primeiro anúncio. Só pra vocês terem uma ideia, o jogo foi anunciado em 2017 e era para ele chegar em 2019, mas foi adiado então para 2022. O que acontece é que o projeto se trata de um jogo que estava precisando de ajuda financeira e investimentos, né, para dar continuidade. Os caras no início até conseguiram uma graninha mais ou menos, em torno ali de 40 mil dólares. Só que o negócio começou a ficar tão promissor, a crescer tanto e chamou tanta atenção de investidor que eles acabaram acumulando mais de $1 milhão em investimento no jogo. E isso resultou em muitas mudanças de lá para cá, claro, para melhores. Essas imagens que eu tô compartilhando direto com vocês aí é de cenas de gameplay atual do jogo agora, tá? E a equipe tá explorando bastante em Alberta, no Canadá, para mapear a localização de vários detalhes de terreno para poder aplicar no jogo, até porque é no Canadá que esse jogo se passa, viu galera? Foi dito, galera, que esse jogo vai ser repleto de vida, desde biomas, animais que você pode caçar, usar o couro de cada um deles e até se alimentar deles. Mas além disso, vai existir também um sistema complexo de cultivo, né, onde o jogador pode cuidar das plantações e evoluir cada vez mais as receitas para se fortalecer. Um detalhe bem legal também é que você pode acampar em qualquer lugar do mapa para você descansar, né, passar uma noite tranquila e então continuar a viagem no outro dia. Como se trata de um mundo aberto denso e cheio de coisas para o jogador fazer, no jogo você vai poder tanto competir como também cooperar com outros jogadores para tentar, sei lá, né, recuperar algum equipamento que você perdeu. Diferente de DayZ, que você começa com nada, do nada e não tem objetivo de nada, aqui você vai encontrar diversos NPCs no mapa, tá? Tanto para fazer algumas missões, ajudar pessoas e até ganhar a confiança de muitos deles para você se dar bem. Foi falado que o jogo vai ter uma vida selvagem bem extensa, os lugares não vão ficar sempre do mesmo jeito, tá? Quando você for visitar, por exemplo, vai ter lugar que você vai, que vai estar tudo cercadinho, tudo certinho, mas dependendo do tempo que você voltar lá, a cerca vai poder estar arrebentada, tudo vai estar destruído e os zumbis invadindo tudo. Um outro detalhe bem legal é o sistema de sobrevivência do personagem, que vai desde fome e sede, a sensação de calor e frio, e se você ficar longe de alguma fogueira ou sem energia elétrica num tempo chuvoso ou frio, pode ser muito mais complicado do que o normal, tá?
Essa última atualização que eles deram foi no dia 18 de dezembro de 2021, com a atualização 0.7.5. Eles falaram que a versão multiplayer foi cortada desse modo, tá? Mas dentro do mapa já vai ter bastante NPC com missões e histórias intrigantes para o jogador fazer. Foi dito também sobre uma atualização de clima que vai desde nublado, pancadas de chuva forte e até mesmo neve. O jogador também vai poder nadar, mergulhar, explorar lugares submersos. Enfim, Dead Matter é muito mais do que isso aqui que eu tô falando pra vocês, tá? Se vocês quiserem ter uma noção mais profunda, né, mais completa de tudo isso, eu vou deixar o site oficial dos caras aqui na descrição, tá? O negócio tá absurdamente promissor e na verdade bem mais que The Day Before, pelo menos na minha visão. A parte não tão boa de tudo isso é que pelo menos até agora o jogo vai sair só pra PC, sem data prevista de chegar nos consoles. E um detalhe impressionante que eu já ia me esquecendo é que o jogo vai te dar uma liberdade muito da hora também na hora de você construir sua base. E além de trajes e roupas que você também vai encontrar no jogo que podem também ser personalizados. Então é isso, galera. Esse Dead Matter é muito promissor, tá? A gente percebe que é um mundo aberto muito rico em detalhes, né? Os caras vão dar uma liberdade absurda dentro desse universo de mundo aberto. E é uma das coisas que eu mais gosto, acho que é a coisa que eu mais gosto em um jogo, como eu sempre tenho compartilhado com vocês aqui. Mundo aberto com liberdade de jogabilidade, pra mim, é uma das coisas mais incríveis que os caras podem fazer, tá? Se a gente for olhar pro sistema que eles estão dando a ênfase no sistema de sobrevivência, mano, é incrível. Tá? A gente não vai precisar só se alimentar, mas também saciar nossa sede, tomar cuidado ali com frio, com calor. Você tem que tomar cuidado com comer alimento estragado, igual assim, semelhante a DayZ. Só que assim, ó, a liberdade que eles estão dando no sistema construtivo de base, no craft, é impressionante. Muitas cenas aqui que a gente tá vendo, você pode colocar a luz em alguns lugares, mexer nos móveis, você pode pegar ali o martelo, né, se tiver madeira, pode vedar ali as janelas para fortalecer sua base, né. Uma coisa muito legal também é que em alguns momentos de demonstração que eles deram pro público, é que, tipo assim, o cara, ele tem muitas pessoas no time dele, né? Muita gente se fortaleceu ali como um clã e eles fizeram uma casa muito grande com várias beliches ali, várias camas para eles dormir. E é muito legal que eles fortaleceram a base, tamparam ali as janelas com madeira, com tudo certinho, para ficar muito, assim, protegido, tá? E a gente tem ali um sistema, assim, uma liberdade legal no que diz respeito a você poder construir itens dentro da base. Tá? Essa parada de você poder acampar em qualquer lugar também é muito louco, é muito legal mesmo. A gente vê que o sistema de liberdade do jogo tá impressionante. Então é isso, guys, esse é Dead Matter, o jogo vai ser produzido no Unreal Engine 4, tá? Como eu falei pra vocês, o jogo faz muito tempo que tava sumido, mas a gente agora sabe o porquê que ele tava sumido. Os caras estavam com um investimento em mente e de repente esse negócio explodiu. Então eles estão aproveitando esses benefícios a mais que eles estão recebendo pra fazer o quê? Pra pegar esse investimento e aplicar no jogo pra deixar o jogo mais realista, mais bonito, a física melhorada, né? Além do mais, uma coisa muito interessante que eu até não citei pra vocês é que o jogo vai ter uma diversidade assim incrível de transportes, velho. A gente vai poder pilotar pilotar helicóptero, tá? Eles já confirmaram helicóptero e dirigir também ônibus, carro e até bicicleta, velho. Vocês têm base de um trem desse, é muito louco, né? Vai ser muito interessante, ó, vamos esperar um pouco mais, certo? Mas assim, ó, as atualizações que eles estão dando no site são bem confiáveis, né? Esse projeto, eles estão sempre compartilhando novidades sobre ele, a gente vê que os caras não abandonou o projeto, tá totalmente vívido, tá? Vamos esperar um pouco mais pra ver o que rola, mas fica ligadinho no canal aí que senão você não vai ficar por dentro de todos os detalhes, beleza? Já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades, não só de Dead Matter, como também de vários outros jogos que eu compartilho aqui com vocês. Fechou? Se gostou do vídeo, ó, like que fortalece muito o crescimento do canal também, tá, galera? Isso ajuda muito e tá faltando bastante like aqui nos vídeos. Fechou também? Então é isso. Um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou, falou!